São Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Eu aguardo você encontrar para lermos juntos. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e eu oro para que o Senhor traga aos nossos corações o entendimento, o discernimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus, que nós estejamos prontos para ouvir a Tua palavra e preparados para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Edifica-nos, exorta-nos e conforta-nos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quando nós lemos esse texto sagrado, nós vemos o relato de algo que acontece imediatamente quando Jesus entrega, rende-se, devolve ao Pai o seu espírito. E o evangelista registra que naquele instante o véu do templo se rasgou. E faz questão de mencionar que se rasgou do alto a baixo. Porque o que esse fato significa, simboliza, representa, não aconteceu da terra para o céu. A redenção da humanidade, a possibilidade de adentrarmos no lugar santíssimo, não é algo da terra, é algo do céu. Do alto a baixo, revelando, declarando, demonstrando, evidenciando a divindade, a soberania inquestionável do nosso Deus. E o evangelista registra que o véu do templo se rompeu. Esse templo é o templo de Jerusalém, local onde os israelitas se reuniam para cultuar. E quando nós olhamos para a simbologia do templo, nós somos remetidos à lei, às ordens que Deus deu para Moisés, ainda no Antigo Testamento, especificamente com a construção do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel que representava não apenas o desejo de Deus de estar com os seus filhos, mas a própria presença de Deus através da Arca da Aliança que ali era transportada. E esse tabernáculo, assim como o templo, ele possuía 3 lugares, 3 ambientes distintos. O primeiro era o pátio ou átrio, uma entrada. O segundo era o santo lugar ou lugar santo. E então, entre o santo lugar e o terceiro ambiente, que era o santíssimo lugar ou o santo dos santos, estava esse véu que separava um ambiente do outro, como se o santo lugar fosse uma antessala do santo dos santos. E no pátio, a área externa, estava o altar do holocausto, a pia com água para lavagem. Então o visitante entrava pela porta,
E nesse primeiro ambiente, quase todos podiam entrar, exceto alguns tipos de pessoas que por causa da lei daquele tempo eram impedidos, tais como os leprosos. E ali iniciava o ritual do sacerdócio, de maneira que, passando pelo altar do holocausto, aonde o animal era sacrificado, ele era posto sobre esse altar, e o fogo que queimava nesse altar, a Bíblia diz que ficava aceso 24 horas, Levítico 6:13. Nesse pátio, nesse átrio também estava o lavatório, onde os sacerdotes faziam a higiene, não apenas física, mas numa simbologia de purificação, para depois adentrarem no segundo ambiente, que era o Santo dos Santos. Ou melhor, o santo lugar. E o santo lugar, ele era um lugar reservado exclusivamente para os sacerdotes. As pessoas comuns já não podiam ingressar nesse ambiente. Dentro desse segundo lugar, há toda uma simbologia, e pelo menos 3 objetos chamam a atenção. O primeiro é a mesa. Passa-se pelo pátio, onde está o altar do holocausto e a pia da lavagem. Entra-se no segundo ambiente, está a mesa do sacrifício. Sobre a mesa estão 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E o pão simbolizando Cristo, o alimento da nação. No santo lugar também estão os 7 candelabros, o candelabro de 7 braços. E esse candelabro, o castiçal de 7 braços, de ouro, representa os 7 Espíritos de Deus, representa a revelação divina, representa a sabedoria de Deus, a inspiração. E por fim, no santo lugar está o altar do incenso. A partir dessa antessala está o véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar, o santo dos santos. Dentro do santíssimo lugar, que é o terceiro ambiente, está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, coberta de ouro, com 2 querubins de ouro puro em cima da tampa, representa a presença de Deus no meio do seu povo. Sobre a Arca da Aliança está o propiciatório. E nesse terceiro ambiente, claro que a simbologia do tabernáculo é riquíssima. E eu estou apenas resumindo rapidamente algo. Passando pelo véu, está o santíssimo lugar. Lá está a Arca da Aliança e o propiciatório. E dentro do santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote pode entrar. Uma vez no ano, depois de cumprir todo esse ritual extenso, no dia da expiação, passa pelo átrio, passa pelo altar do holocausto, passa pela pia da lavagem, entra no santo lugar, cumpre todo o propósito da mesa, do altar do incenso, e então o sumo sacerdote é habilitado para passar pelo véu e entrar no santíssimo lugar. No santíssimo lugar, ele asperge o sangue sobre o altar do propiciatório que está sobre a Arca da Aliança. E essa atitude do sumo sacerdote, por isso no dia da expiação, atrai o perdão de Deus para o povo. Olhe para mim. Existe um pátio onde quase todos podem entrar. Existe um lugar santo onde sacerdotes podem entrar. E existe o santíssimo lugar onde somente o sumo sacerdote pode entrar. Separando a antessala, o lugar santo, e o santíssimo lugar, o santo dos santos, está o véu. Esse véu
ele é instituído com detalhes por Deus. Segundo as dimensões bíblicas e as interpretações dos estudiosos, esse véu era feito de linho fino e possuía 18 metros de altura, 9 metros de largura e 30 centímetros de espessura. Se amarrasse duas carruagens de boi, duas carroças de boi, a força de 4 bois não seria capaz de rompê-lo. Esse véu representa a separação entre o Deus Santo, que se revela no lugar santíssimo através da Arca da Aliança, e homens e mulheres pecadores caídos por causa do pecado, e que não podem entrar na presença de um Deus tão santo. Então há um véu que impede pecadores de entrar lá, e impede a glória que está lá de se revelar para os pecadores de cá. O véu é o símbolo, é a representação, é a declaração da grandiosidade de Deus e da fragilidade humana, da limitação do ser humano. E por muitos centenas de anos, esse véu separa o povo da glória. Somente o sumo sacerdote pode pisar no Santo dos Santos. Agora, hoje é Santa Ceia. Nós estamos olhando para Jesus e lemos o texto de Mateus, aonde Jesus expressa a entrega do seu Espírito. Quando Cristo está na cruz, ele já percorreu o caminho do Gólgota. Ele já passou por Herodes. Ele já passou por Pilatos. O nosso Salvador, aquele que o escritor aos Hebreus diz que é o sumo sacerdote, ele já passou pelo vilipêndio dos açoites públicos, pelo desprezo da multidão que prefere um ladrão ao Cristo. Jesus já foi pregado na cruz com os pés e as mãos. Jesus já teve uma lança que perfurou o seu lado. Nesse instante Jesus já recebeu uma coroa, mas não era de glória, era de espinhos, e perfurou o seu crânio. Quando ele diz ter sede, os soldados lhe dão uma esponja molhada, encharcada no vinagre. O seu sangue já escorre até o chão. E então nós chegamos em Mateus 27. Jesus está na cruz. O sumo sacerdote já adentrou no Santíssimo Lugar. A oferta já está pronta. O cordeiro, que não é um cordeiro de um ano, mas é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já está sobre o altar do holocausto. E então o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes asperge o sangue sobre o propiciatório. Não é o sangue de um animal puro, é o sangue de um Deus que se fez homem inocente. Aleluia! E a Bíblia diz no texto que lemos, que quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, então o véu do templo se rasga do alto a baixo. O sangue foi aspergido sobre o propiciatório, e a divisão entre o pecador e o santo já não existe mais. O sumo sacerdote adentrou no lugar santíssimo, e ele nos convida para entrar com ele. Você crê nessa palavra? O véu foi rasgado. Oh, aleluia!
É por isso que a gente canta aquele louvor que diz assim: o véu que separava, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Diga: só pra te adorar. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos lá, gente. Jesus, Jesus, em tua presença amamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Seu completo acesso ao coração. E o véu que separava, já não separa mais. quando o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, o véu do templo também se rasgou. Cada dia brilha mais. Acabaram os rituais. O Santíssimo se abriu. O Santíssimo se abriu. Deus se revelou aos homens. Sabe como a gente entra no santo lugar? Adorando. Adorando. Levante as mãos e adore. Entre no Santíssimo lugar. O véu já foi rompido. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Olhe. Oh, glória. Tem gente entrando no Santíssimo lugar aqui já. Aí, ó. O véu foi rasgado de cima a baixo. A autorização para entrar vem de cima, mas a decisão de mergulhar no Santíssimo lugar nasce aqui dentro. Nós não estamos mais apenas no pátio. A gente pode passar pelo altar, pela pia, passar pela mesa, pelo incenso e chegar na arca, tocar naquele que é a presença. Deus se revelou aos homens. Sim. Veja, quando o evangelista diz que o véu se rasgou, ele está declarando a importância dessa decisão de Jesus. De separar a separação, de romper com a barreira, de abolir a divisão. Mas olha que interessante, e eu quero ser rápido. Jesus aboliu o ritual. A lei se fecha e se abre o livro da graça. Não é mais pelo mérito, não é mais por cumprir, é por graça. E graça é favor imerecido. Se o corpo de Jesus não tivesse sido rasgado naquela cruz, se Jesus não tivesse entregado o seu Espírito, então o véu não teria se rasgado. E talvez esse templo seria dividido em 3 áreas, e nós não poderíamos entrar no Santíssimo lugar. Mas Jesus já separou a separação. Jesus rompeu a separação e abriu as portas do Santíssimo lugar. Glória a Deus. E a mensagem que eu quero pregar é essa: sacerdotes de Deus, ao romper o véu, ao oferecer-se como sacrifício vivo, Jesus não aboliu o sacerdócio, Jesus aboliu o ritual.
Muito pelo contrário, esse sacrifício nos transformou também em sacerdotes. Não, é claro, naquela concepção do Antigo Testamento. Mas vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Então nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, primeiro porque Deus revelou-se inteiramente aos homens. Segundo, porque o sangue de Jesus nos fez sacerdotes com Ele. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Em segundo lugar, o sacrifício de Jesus nos capacitou para servir no Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. Quando o corpo de Jesus é rasgado na cruz, simultaneamente o véu é rasgado no templo. E aqueles que eram impedidos de adentrar no santo lugar, por causa dos seus pecados, agora podem entrar no santo lugar, justamente por causa dos seus pecados. Porque é no santo lugar que o Espírito Santo de Deus nos purifica, e o sangue de Jesus nos prepara para um novo e vivo caminho, nos consagrando para o serviço no santo lugar. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, assim como o sumo sacerdote levava uma oferta, um sacrifício, assim como Jesus ofereceu um sacrifício, e Ele próprio foi o sacrifício, nós, como sacerdotes pelo seu sangue na nova aliança, também precisamos ter um sacrifício. Que sacrifício é esse, pastor? Pombas brancas? Galinhas pretas? Cordeiro de 1 ano? Bois gordos? Não. Romanos capítulo 12, versículo 1. Só quem entender vai dar glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. O véu se rasgou, nós podemos entrar, mas não dá para entrar de mãos vazias. Quando se chega diante da arca do concerto, quando se chega diante do propiciatório, é necessário ter algo para oferecer. Pastor, eu ofereço minhas ofertas, dízimos, amém, isso é uma bênção, mas tem que ir mais. Paulo está falando de oferecer a si mesmo, o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo está dizendo, olha, você precisa se entregar inteiramente, completamente, não pode ser pela metade. Quem tem a oportunidade de entrar no Santíssimo Lugar, precisa ter um sacrifício vivo. O véu já não nos separa mais. E como está o nosso sacrifício? Quando Paulo usa a expressão, rogo-vos, irmãos, que apresenteis, Paulo usa uma palavra grega que significa dedicação e oferta. Então, quando Paulo diz apresenteis o vosso corpo, ele está querendo dizer, olha, dediquem, ofertem o seu todo. Ofertem integralmente a sua vida, a sua existência, os seus projetos, os seus sonhos, os seus propósitos. Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja
E tudo que a gente tem é uma oferta de moeda. Quantas vezes Deus nos permite entrar no Santíssimo Lugar, e tudo que a gente tem é uma ofertinha que sobrou, é uma adoraçãozinha, meio que por obrigação. Quantas vezes Deus rasga o véu no nosso culto, e o que nós temos não passa de migalhas, o que nós temos não passa de restos. Não, o véu se rasgou para que a gente entregue tudo, o corpo em sacrifício vivo. Você tem algo para entregar para o Senhor nessa noite? Feche seus olhos e levante a sua mão por um instante. Comece a entregar o seu melhor. Se você tem algo para entregar, entre no Santo dos Santos, mas entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. Feche seus olhos, desligue-se de tudo que está acontecendo ao redor. Pense no tabernáculo. Você já passou pelo pátio, você já passou pelo santo lugar, você passou pelo véu, o véu está rasgado, o corpo de Jesus foi dilacerado. Você está no Santíssimo, você está no Santo dos Santos. O véu já não nos separa mais. O Senhor te convida para entrar em comunhão, intimidade e se tornar parte dEle. Ofereça o seu louvor de gratidão agora. Levante as suas mãos, dê o seu melhor, glória a Deus. Seja renovado nas línguas estranhas. O Santo dos Santos se abriu para você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, vai, adore, adore. O céu se abriu para nós hoje. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga glória. Entre no Santíssimo Lugar, entre no Santíssimo Lugar. Pastor, eu sou pecador, eu sou falho. O véu se rasgou. Agora você pode entrar. Declare, declare. Levante as mãos, adore. Entre no Santo dos Santos, entre, vai, vai. Entre, é o seu momento. O Senhor te chama. Viver onde estiver.
santos em outro lugar. Não sabe viver. Ah, Senhor, E onde estiver, nós não queremos estar em outro lugar. pela glória, Nós queremos a Tua presença, Pai, a Tua presença, a Tua presença. Nós entramos no santo lugar, Senhor. A Tua igreja entra no santo lugar. Nós queremos ser tocados, Senhor, por essa presença. Venha sobre nós a Tua presença. Venha sobre nós a Tua presença. Ah, nós queremos tocar nesta arca. Não chegue no santo dos santos sem oferta. Não passe do véu sem uma entrega completa. Não entre no santíssimo lugar sem um sacrifício vivo. A oferta precisa ser santa, precisa ser agradável. Lembra da oferta de Caim que foi rejeitada? Não chegue com a oferta de qualquer jeito. Entregue-se inteiramente. Não deixe reservas. O santo dos santos se abriu para nós. Fique assim. Eu encerro em 2 minutos. Sabe que esse sacerdócio que Jesus nos transmitiu pelo seu sangue, ele não vai cessar com o arrebatamento da igreja. Nós seremos sacerdotes com ele na eternidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus. Comprou homens e mulheres de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos com ele sobre a terra. Ah, esse sacerdócio do sangue de Cristo, ele vai durar pela eternidade. João está na ilha. Todos os outros apóstolos já morreram. Ele sobreviveu ao óleo fervente de tortura. E ele começa a ter visões do céu. E Deus começa a mostrar para ele as revelações. E no capítulo 5, versículo 13, João escreve: eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Jesus está sentado sobre o trono, e ao que está sentado sobre o trono nós viemos adorar nessa noite. Você veio para entrar no santíssimo lugar? Ele está sentado sobre o trono, por isso ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é o poderoso Deus. Ele é o Deus dos deuses, ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E o sumo sacerdote Cristo nos tornou sacerdotes com ele. Nós poderemos reinar sobre a eternidade, porque ele nos fez assim. Você pode fechar os olhos e cantar.
Vai entrando no Santíssimo Lugar com oferta viva. Tu és poderoso. Adore o Senhor. Adore o Senhor. O véu se rasgou. E nós fomos feitos sacerdotes com Ele. Minha alma anseia, anseia, anseia. Poderoso. Levante as suas mãos e entre no Santo dos Santos. No solo dos instrumentos, você e Deus. Comece a dizer para Ele o que você quer dizer. Comece a falar para Ele a sua adoração. É sacrifício vivo, irmão, santo e agradável. Não entre no Santo dos Santos com as mãos abanando. Entrega, 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 vai. Há uma atmosfera de adoração aqui. O céu está aberto sobre esse lugar. É o seu momento. Talvez faz meses que você não sente mais a presença do Espírito Santo. Talvez faz meses que você já não chora mais na presença do Santíssimo. Vai, é o seu momento. Entre no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Foi para isso que o véu se rompeu, para que nós encontrássemos graça e misericórdia. A lei condena, a graça perdoa. A lei condena, a graça alcança. A palavra te alcançou, os louvores te alcançaram, a mensagem profética te alcançou. Então faça o seu concerto com Deus. Faça o seu concerto com Deus. Ele sonda até os seus pensamentos. Assuma esse compromisso. Nós já vamos cear. Quando a Bíblia diz que não devemos participar do corpo e do sangue de Jesus indignamente, não tem a ver com merecimento. Nenhum de nós merece. Tem a ver com o que preguei ontem. Fazer isso sem relembrar do memorial. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Lembrem de como eu vivi. Lembrem do que ensinei. Lembrem de como morri. E lembrem do que prometi. E a promessa é essa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a vida é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.